Olá, pessoal. Nós vamos desenvolver hoje uma aula a respeito do tema Grandezas relevantes para o estudo do movimento. O nosso objetivo aqui seria perceber alguns conceitos iniciais e também quais são as grandezas que, no primeiro momento, são importantes para que você possa fazer a análise do movimento que está acontecendo, seja ele qual for. Bom, entre os conceitos principais que eu gostaria de destacar com vocês, o primeiro deles diz respeito ao referencial. O próprio conceito de movimento, essa própria ideia sobre movimento ou repouso, ou seja, estar parado, ela depende justamente do referencial que você adota. Então, o referencial é aquele corpo ou aquela posição que você vai adotar como referência durante a observação do movimento. Um outro ponto importante diz respeito à trajetória. A trajetória seria aquele caminho que o corpo que se move vai percorrer. É como se fosse o conjunto de todos os pontos do espaço que o corpo esteve durante o movimento que ele realizou. E, finalmente, é importante destacar também duas situações. Muitas vezes, esse corpo que se move, ele vai ser tratado como um ponto material ou, dependendo do caso, como corpo extenso. Qual que é a principal diferença entre eles? Quando eu estou analisando um movimento em que as dimensões envolvidas ali na trajetória são muito maiores do que as dimensões do corpo, esse corpo ele pode ser considerado como um ponto material. Portanto, se eu pego, por exemplo, um automóvel, ele sai de Guaratinguetá e vai até São Paulo. Considerando a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre durante seu movimento, o tamanho desse automóvel não importa, porque ele é de apenas alguns metros. Então, nessa situação, eu não preciso me preocupar se esse automóvel ele é um veículo menor, um carro de passeio, por exemplo, ou se ele é um ônibus, uma carreta, enfim. Porque o comprimento do veículo ele é irrelevante perto do comprimento ali relacionado à distância que vai ser percorrida. Por outro lado, se eu tenho uma situação, por exemplo, de um trem que vai atravessar uma ponte. Nesse caso, considerando o comprimento do trem, eu não posso desprezar as suas dimensões, né? O trem ele é maior do que a ponte, inclusive. Então, nesse caso, eu não posso fazer a análise do movimento como se o trem fosse um ponto material, mas sim, eu preciso considerar o trem como um corpo extenso. Ok? Bom, colocado essas principais ideias a respeito de movimento, né, os conceitos iniciais, vamos falar um pouquinho a respeito das grandezas importantes nessa análise que a gente quer fazer aqui. A primeira grandeza que eu destaco para vocês é a questão do tempo. O tempo envolvido durante o movimento. No caso do tempo, ele vai aparecer enquanto grandeza física basicamente de duas maneiras. Em algumas situações é importante você falar a respeito do instante, em outras situações é importante você falar a respeito do intervalo de tempo. Tá? Qual que é a diferença entre um e outro? Eu acredito que o exemplo que eu vou abordar daqui a pouquinho, isso vai ficar mais claro, mas a ideia principal seria a seguinte: o instante, ele diz respeito àquele momento que você está analisando do movimento. E aí a principal maneira de você fazer a medida do tempo relacionada ao instante seria usar um relógio ou um cronômetro, por exemplo. Se eu olho agora no meu relógio, são 10 horas e 17 minutos. Eu estou trazendo uma medida de tempo relacionado a isso que eu estou chamando de instante. Tá certo? Agora, o intervalo de tempo
seria, no caso, o tempo que se passa entre um instante e outro. Então, daqui a 5 minutos, né, o horário vai ser 10 horas e 22 minutos, considerando que antes eram 10 horas e 17 minutos. Então, entre esses dois instantes, 10 e 17 e 10 e 22, eu tenho um intervalo de tempo de 5 minutos. Portanto, o intervalo de tempo é sempre uma relação entre dois instantes diferentes, que eu vou chamar de instante inicial e instante final. E aí, eu tenho a diferença entre eles como sendo intervalo de tempo. Por que dois instantes diferentes? Porque se forem dois instantes iguais, eu tenho que o intervalo de tempo é zero. Né? Não houve uma variação ali em relação ao tempo, em relação aos instantes. Tá certo? Outro exemplo aqui, outra grandeza física importante, na verdade, outras grandezas são aquelas relacionadas às medidas de comprimento. E aí eu destaco aqui inicialmente essa ideia de posição ou espaço. Tá? Eu particularmente prefiro chamar de posição. O que é isso? A partir do momento que você estabeleceu um referencial, você tem ali uma trajetória que vai ser percorrida durante o movimento do corpo, você precisa estabelecer qual é a posição, ou melhor, qual é a origem dessa trajetória, o marco zero dessa trajetória. A partir desse ponto, dessa posição correspondente à origem da trajetória, você vai estabelecer todas as outras posições relacionadas à trajetória durante o movimento. Ok? A partir dessas trajetórias, ou melhor, perdão, a partir dessas posições, você define ali os deslocamentos que vão acontecer. Tá? E também as distâncias que serão percorridas. No caso, a gente vai usar essa mesma forma de denominar, né, de identificar os diferentes pontos da trajetória. Então, o S0 representa para a gente posição inicial, o S a posição final, e aqui eu estou usando os símbolos mais comuns de aparecer nos livros didáticos. Tá? O deslocamento ΔS, no caso, assim como o intervalo de tempo é a diferença entre o instante final e inicial, o deslocamento seria a variação da posição, ou seja, a diferença entre a posição final e a posição inicial. E aqui toma cuidado o seguinte, na maior parte das vezes, ou melhor, muitas vezes, o deslocamento e a distância são duas grandezas equivalentes. Mas é preciso tomar cuidado porque nem sempre isso vai acontecer. Tá? Eu tenho situações em que eu vou ter determinado valor para o deslocamento e outro valor para a distância percorrida. Isso é importante a gente ter em mente também. Para ficar mais fácil de entender essas ideias das grandezas que a gente vai destacar aqui como sendo importantes, eu coloquei esse circuito correspondente à corrida de São Silvestre. Então, vocês conhecem, né? A corrida de São Silvestre, ela é uma prova realizada todo dia 31 em São Paulo, e esse é o percurso, 31 de dezembro, né, no caso, e esse é o percurso que o atleta ele tem que realizar considerando alguns pontos ali da capital, e no total, quem consegue completar a prova da corrida de São Silvestre, esse atleta ele percorre 15 quilômetros. No caso aqui, vamos imaginar o seguinte, olha só. A largada seria a origem dessa trajetória, ok? E observem que, ao contrário de algumas provas de corrida, não é exatamente o mesmo ponto em que você tem a largada e a chegada.
Em algumas situações isso pode acontecer, tá certo? Mas não é o caso aqui. Então, qual que é a ideia? Se a gente observar, diferentes pontos da trajetória estão aqui indicados. Então, eu tenho a linha de largada, que foi definida como a origem da trajetória, portanto, foi anotada aqui a posição 0 km. E aí você tem diferentes pontos, né? O quilômetro 1, o quilômetro 2 e assim por diante, até que complete, né, os 15 quilômetros, correspondente aqui a esse prédio na Avenida Paulista, né? Então, a posição relacionada ao final da prova ela é identificada como 15 quilômetros, considerando a origem, né, o início da corrida, a linha de largada. E aqui, vamos imaginar que a gente tem alguém cronometrando essa corrida, tá joia? Eu coloquei aqui uma tabela para a gente poder relacionar alguns valores de posição e também de instantes relacionados a essa corrida. Vamos supor um atleta em que alguém começou a cronometrar o tempo de prova a partir do quilômetro 2. Tá? Então, o que acontece? Nesse ponto aqui do trajeto é que será iniciada a cronometragem da corrida desse atleta. Não vai ser aqui na largada, tá? E a gente vai fazer essa análise até mais ou menos, se eu não me engano aqui, ao quilômetro 8,5, né? Então, depois do atleta ter completado 8,5 quilômetros de prova, a pessoa que está cronometrando ali o desempenho dele, ela vai parar o cronômetro. Tá? Então, a ideia seria iniciar o controle do tempo aqui, né? Acionar o cronômetro nesse ponto e travar o cronômetro aqui na altura do quilômetro 8,5. Quando você inicia a cronometragem do tempo, o instante inicial é 0. Isso porque geralmente você usa o cronômetro zerado, né? Mas poderia ser, de repente, um relógio. Você poderia olhar o horário aqui, no momento em que ele passou por esse ponto, e em vez de instante inicial igual a 0, você teria um outro instante aqui relacionado ao horário mesmo do seu relógio. Porém, o cronômetro ele acaba se tornando mais prático nessa situação. Então, olha só, observem que nesse caso os instantes eles serão medidos em minutos, tá? Então, o primeiro instante a ser considerado é quando o cronômetro foi acionado, portanto, instante igual a 0 minuto. Depois de um intervalo de tempo, olha só, ΔT, de 9 minutos, você tem lá um outro instante, né? E assim foi acontecendo as cronometragens, sempre de 9 e 9 minutos. Observem aqui. Tá? Então, os instantes, eu tenho aqui 6 registros, instante igual a 0 minuto, 9, 18, 27, 36 e 45 minutos. E aqui embaixo eu fui comparando entre um instante e outro qual é o ΔT, ou seja, intervalo de tempo correspondente. Sempre aquela ideia, instante final e instante inicial. Tá? No meu caso aqui, eu considerei 9 minutos corridos. Se a gente pensasse no intervalo de tempo total entre esses 6 valores, eu teria que analisar de 0 até 45 minutos, o instante inicial é o 0, o instante final é 45, a diferença entre eles, 45 menos 0, eu tenho ali um intervalo de tempo, ΔT, de 45 minutos. Perdão.
Agora, se fosse aqui um intervalo de tempo entre 18 e 36 minutos, era só fazer a diferença entre esses dois valores. 18 para 36, eu tenho aqui 18 minutos como intervalo de tempo, ok? Em relação às posições, vamos considerar aqui, como eu falei anteriormente, a cronometragem dos tempos ocorreu a partir do quilômetro 2. Então, a primeira posição dessa nossa tabela, quando o cronômetro foi acionado, eu tenho lá a posição do atleta, 2 quilômetros. O que acontece? Vamos supor que 9 minutos depois, ele esteja aqui entre o quilômetro 3 e o quilômetro 4, exatamente na metade, ou seja, 3,5 quilômetros. Tá? Lembrar que esses valores é sempre em relação à origem. O meu referencial estabelece que a origem da trajetória seria aqui na linha de largada. E assim eu continuo os registros. Veja só. No instante igual a 18 minutos, eu tenho a posição ocupada pelo atleta de 5 quilômetros. No instante 27 minutos, eu tenho a posição 6,5 quilômetros. 36 minutos, 7,5 e 45 minutos, a posição 8,5 quilômetros. Então, nessa tabela, eu considerei apenas eu considerei apenas 6 valores em relação ao trajeto feito pelo atleta. Eu não considerei a corrida completa até ele chegar aqui, né, e cruzar a linha de chegada. Aqui tem um detalhe, olha. Lembra que eu falei que nem sempre deslocamento e distância são iguais? O deslocamento você faz, igual a gente fez aqui, olha. Eu tenho, para cada 9 minutos, inicialmente, um deslocamento de 1,5 km em cada um. A partir de 27 minutos de prova, esse atleta ele reduziu um pouquinho a sua velocidade. Ele começou a ir mais lentamente ali. E aí você tem, né, um deslocamento de 1 km a cada 9 minutos. Ok? Mas a grande questão é a seguinte, olha só. Vamos supor que o atleta ele saísse aqui do quilômetro 0, fizesse todo o percurso, mas que nesse caso a chegada fosse no mesmo local da largada, que os 15 quilômetros seria aqui coincidindo com o quilômetro 0, tá? Não é o que acontece na realidade, ok? A chegada ela é um trecho um pouquinho antes aqui da largada. Mas vamos supor esse caso só para a gente entender a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Perdão. Vamos supor essa situação só para que a gente possa entender a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Se o atleta saísse desse ponto e chegasse novamente a ele, entre os dois instantes da saída e da chegada, a posição eu posso considerar como sendo a mesma, tá? Como sendo o quilômetro 0. Então, nessa ideia da origem, da trajetória, o atleta saiu e retornou para o mesmo lugar. Considerando esse fato, eu poderia falar que o deslocamento do atleta foi igual a 0. Porque o deslocamento ele só considera a posição inicial e final. Quando as duas posições são as mesmas, eu posso colocar a diferença entre elas, né? Que seria 0. Tá? Porém, a gente sabe que a distância que ele percorreu não foi 0. Ele saiu daqui, ele se movimentou. Né? Ele percorreu todo esse percurso, portanto, uma distância de 15 quilômetros. Tá certo? Então, esse é um ponto importante para a gente ficar atento. Nesse caso, deslocamento e distância percorrida
não são a mesma coisa. Tá joia? Bom, um outro ponto importante para a gente considerar em relação a essas grandezas relevantes para o estudo do movimento. A velocidade. Tá? E no caso aqui é importante a gente definir velocidade média. Qual que é a ideia de velocidade média na física? Quando você fala em velocidade média, você está relacionando o deslocamento sofrido pelo corpo que se move durante um certo intervalo de tempo. Então, a gente faz, né? A gente realiza aqui essa divisão de deslocamento por intervalo de tempo. Aqui eu gostaria de retomar novamente a tabela com vocês e a gente, de repente, fazer o cálculo dessa velocidade média na situação que foi apresentada. Pessoal, eu quero aproveitar esse exemplo da corrida para a gente poder calcular aqui a velocidade média do atleta, considerando os dois instantes entre o quilômetro 2 e o quilômetro 8,5, ok? Então, olha só, nesse caso, a gente poderia proceder da seguinte maneira. A posição inicial, S0, seria o ponto correspondente ao quilômetro 2. Então, S0 igual a 2 quilômetros. E eu estou interessado no percurso até o quilômetro 8,5. Portanto, posição final, 8,5 quilômetros. Ok? Com base nessas duas informações, a gente consegue tirar daqui qual foi o deslocamento realizado por esse atleta. Lembrando que o deslocamento é a variação das posições e eu obtenho a partir da diferença entre a posição final e a posição inicial, a gente consegue estabelecer aqui que esse deslocamento ele é igual a 8,5 menos 2, ou seja, eu tenho um deslocamento de 6,5 quilômetros. Certo? Eu vou escrever mais embaixo aqui, para não ficar assim tão espremidinho ali no canto. Então, aqui, novamente, eu vou colocar o valor do deslocamento, nesse caso, foi de 6,5 quilômetros. Tá? Agora, eu vou analisar os instantes relacionados a esse deslocamento. Instante inicial. Observem que pela tabela, naquela ideia da utilização do cronômetro, o instante inicial é de 0 minuto. Ok? O instante final, quando passou pela posição 8,5 quilômetro, eu tenho lá o valor de 45 minutos. Aqui está mais tranquilo. A gente tem o intervalo de tempo, vou colocar aqui embaixo, ΔT, de 45 minutos. Certo? Diferença entre os instantes final e inicial. Bom, eu quero calcular aqui qual foi a velocidade média desse atleta. Para isso, eu vou usar a relação. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Vou continuar aqui. Substituindo os valores,
a gente tem que a velocidade média é igual a 6,5 sobre 45. Ok? Bom, aqui eu tenho uma divisão envolvendo o número decimal, né? No caso, 6,5 por 45, vocês podem proceder da forma que acharem mais conveniente. Para ficar mais fácil, eu vou tentar fazer dessa forma, olha só. Eu vou transformar isso aqui em número inteiro, multiplicando por 10. 6,5 vezes 10 é igual a 65, né? Mas, se eu multipliquei por 10 o numerador, eu tenho que fazer a mesma coisa no denominador aqui embaixo. Ok? Então, 45 vezes 10, 450. Isso vai ser igual. Aqui, eu tinha multiplicado por 10. Lembrando que eu queria sumir com a vírgula, tirar o decimal. Agora eu vou fazer uma simplificação dividindo por 5. Né? Tanto o número de cima como o de baixo são múltiplos de 5. 65 dividido por 5, eu sei que isso é igual a 13. 450 dividido por 5, eu sei que isso é igual a 90. Tá? No caso, eu cheguei numa fração irredutível. 13 é número primo, não dá para simplificar mais. Dividir aqui por 5, só para lembrar. Poderia deixar a resposta em fração? Poderia, tá? Mas no caso, eu acho que aqui não seria o ideal, então a gente poderia fazer a divisão também, ok? Eu vou fazer a divisão aqui com vocês, só para a gente relembrar, ó, 13 dividido por 90. Eu sei que não vai dar. 13 é menor que 90, então aqui dá 0. Para continuar a divisão, eu sou obrigado a colocar um 0 lá em cima, a vírgula aqui. 130 por 90 eu sei que é 1. A diferença, né, o resto, 40, sobra aqui para mim. Abaixo o 0, 400 por 90 vai dar 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Vai sobrar novamente 40. Pessoal, então percebam que agora sempre vai sobrar 40, ou melhor, sobrar, é isso mesmo, 40 como resto, portanto, aqui vai dar uma dízima, né? 4, 4 e assim por diante. Isso significa que eu tenho uma velocidade média 0,1444, eu vou aproximar a 0,14 como resultado. E aí eu tenho que analisar o seguinte, olha só. Qual é a unidade de medida que eu preciso colocar aqui? Vejam que eu usei o deslocamento em quilômetro, certo? E o tempo em minuto. Então, esse resultado
seria quilômetro por minuto. A cada minuto de movimento, o atleta percorre 0,14 quilômetros, ou seja, 140 metros a cada minuto, tá? Essa resposta de velocidade média em quilômetro por minuto, ela não é muito comum para a gente, tá? Então, eu vou fazer com vocês novamente o cálculo, mas agora pensando na velocidade média em quilômetro por hora. Como é que eu ia fazer isso? Bom, vou colocar aqui. O deslocamento já está em quilômetro, eu não preciso transformar nada. Porém, 45 minutos, eu posso observar qual é a fração de hora que eu tenho aqui, tá? Como é que eu faço isso? Bom, 40 minutos é menos que 1 hora, concordam? Como é que eu transformo isso de minuto para hora? Como eu preciso de 60 minutos para ter 1 hora, aqui eu faço essa divisão por 60. Trabalha com a ideia da fração. Você tem a parte, né, 45 minutos, de um total que seriam 60 minutos para ter 1 hora. Então, 45 60avos de hora. Posso dividir por 5 aqui para ficar mais fácil. O que vai acontecer? Olha, 45 dividido por 5 dá 9. 60 dividido por 5 dá 12. Observem que dá para dividir novamente, olha. Tudo por 3 fica 3/4 de hora, tá? O que é intuitivo, né, pessoal? 45 minutos, 3/4 de hora, tá? Mas na dúvida, podem montar aqui a relação para chegar na razão, né, na fração final, tá? Agora, aqui, quem quiser dividir, né, pode fazer a divisão e achar o 0,75 horas, 0,75 horas correspondente a esse valor, tá? Mas eu vou deixar 3/4 mesmo. Eu acho que vai ficar, de repente, até mais fácil, olha só. Usa de novo a ideia de velocidade média. Δs por Δt. Ok? Então, eu tenho, nesse caso, que a velocidade média é igual a 6,5 dividido por 3/4, tá? Divisão envolvendo número fracionário. Como é que eu procedo? Eu vou repetir o número de cima, no caso 6,5, transformar a multiplicação, aliás, transformar essa divisão numa multiplicação e inverter a fração de baixo. Tá? Então, 6,5 vezes 4/3, porque antes era 6,5 dividido por 3/4. Ok? Vou fazer a multiplicação primeiro, acho que é mais fácil. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 6, 24, mais 2, 26. Como eu tinha uma casa decimal, 6,5 vezes 4 é a mesma coisa que 26,0. Dividido por 3, tá? Bom, aqui eu sei que 26 não é múltiplo de 3. Eu acho que dá para fazer direto, olha. 26, é só lembrar que 8 vezes 3 é 24. Iam sobrar 2. Abaixo o zero vem a vírgula aqui. 20 dividido por 3 dá 6 vezes 3, que é 18. Ia sobrar 2 de novo. Então, aqui eu teria esse monte de 6. Né? Bom, eu acho que vocês talvez tenham cortado aí na tela,
mais 8,6666. Isso aqui eu vou arredondar para 8,7 quilômetros por hora. Então, percebam, aqui a gente já tem um resultado mais próximo, né, dos valores que a gente está acostumado ali, ok? Deixa eu só melhorar essa resposta, porque eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tá certo? Naquele trecho entre o quilômetro 2 e o quilômetro 8,5, o atleta ele desenvolveu uma velocidade média de 8,7 quilômetros por hora. Voltando para a nossa tabela, o que acontece? Essa velocidade média ela foi obtida considerando o deslocamento entre o quilômetro 2 e o quilômetro 8,5, o que ocorreu no intervalo de tempo de 45 minutos. Ok? Lembrar que existe um outro conceito de velocidade, que talvez seja mais próximo para a gente do dia a dia, que é o de velocidade instantânea. Observem o termo, velocidade instantânea, ou seja, velocidade naquele momento em que você está analisando o movimento ali. Eu estou pensando agora nos instantes para cada situação envolvida ali no movimento. Tá? Nesse caso, eu preciso tomar cuidado pelo seguinte: a velocidade média ela só é igual à velocidade instantânea caso o atleta mantivesse o mesmo ritmo, o que não foi o caso. Se eu penso no movimento de carro, por exemplo, né, de um veículo, fica mais fácil entender esse conceito da seguinte maneira: a velocidade instantânea é aquela indicada pelo velocímetro do carro no momento que eu olho para ele. Então, assim, de modo geral, no dia a dia, as velocidades elas estão se alterando a todo momento, né? Você geralmente vai fazer curvas ali, então você vai reduzir um pouco a velocidade. Naqueles trajetos em que você volta a ter uma reta, né, pela frente, você vai poder aumentar a velocidade novamente. Então, a todo instante, essa velocidade está sofrendo alteração. Essa velocidade que eu estou me referindo aqui, ela é a velocidade instantânea. A velocidade média, você tem que considerar um certo intervalo de tempo e qual foi o deslocamento ocorrido ali. E aí a gente usa essa equação para determinar. Ok? A velocidade média, ela se aproxima da velocidade instantânea à medida que você vai encurtando aqui o intervalo de tempo. Mas muitas vezes isso não vai acontecer. Tá certo? A gente vai fazer alguns outros exemplos em aulas futuras que talvez tornem essa diferença um pouquinho mais clara para vocês. Mas, por hora, eu gostaria que vocês tentassem resolver, usando essa mesma tabela, esses dois itens para mim como exercício. Tá? Então, eu fiz o cálculo com vocês agora, né? Eu fiz o cálculo para vocês, aliás, considerando o percurso total entre o quilômetro 2 e o quilômetro 8,5. Né? Não foi a corrida inteira, mas foi entre esses dois instantes aqui, de 0 a 45 minutos, as duas posições, 2 ao quilômetro 8,5. Eu quero que vocês realizem um cálculo da velocidade média do veículo entre as posições 2 e 6,5. Lembra aquele primeiro trajeto em que o atleta estava um pouco mais rápido? E depois, entre o quilômetro 6,5 e o quilômetro 8,5. Tá? Aqui é quilômetros. Tem um errinho ali que eu vou corrigir já. 8,5 quilômetros. Isso, agora sim. Ok? Então,
tentem resolver esses dois itens. Na próxima aula eu vou começar fazendo essa correção. E observem que eu quero que vocês façam o cálculo das duas maneiras que eu realizei aqui. Primeiro em quilômetro por minuto, depois em quilômetro por hora. Tá? Tudo bem? Então, por hoje a gente encerra por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima aula.